Porque muitas pessoas têm se desviado, têm se deixado levar. Eu noto e percebo, claro, que há uma grande massa, né, de corroborados, né, levados pelas artimanhas de Satanás a estarem vivendo em contrariedade à palavra de Deus, e muitos cristãos acabam caindo nesses ensinamentos, acabam caindo nessas deturpações da mente de algumas pessoas, tentando atribuir suas próprias prerrogativas, ensinamentos, experiências, a trazer, a mudar o evangelho, a mudar aquilo que Jesus deixou como base para as nossas vidas. O livro de Mateus chega a dizer que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, que estrutura a sua vida, seus conceitos, seu entendimento, que estrutura tudo, que deixa com clareza, inteireza de base da sua vida o evangelho, ela vive a bênção de Deus. Jesus, ele nos ensinou no livro de Mateus capítulo 5, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não, vim abrogar, mas eu vim cumpri-la. Jesus veio para fazer que aquelas direções que os homens traziam, os ensinamentos que eram muitas vezes mais dolorosos, pesarosos, né, por causa da religião, faziam com que essas pessoas não encontrassem salvação, elas viviam eram mais perturbadas. Jesus veio para cumprir, para fazer-se ter valia as palavras ditas pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele à igreja da Galácia, ele envia um recado. Esse recado é a intenção de que muitos estavam se permitindo e deixando entrar dentro de seus corações e no meio da igreja coisas que o Senhor Jesus não tinha ensinado. Então, ele começa assim no livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou, daqueles que vos trouxe a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que insinuam, que tentam colocar dentro de você e querem transtornar o evangelho de Cristo, quer fazer o evangelho uma coisa qualquer, menos sim o evangelho ensinado por Jesus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldição. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldição. Aqui eu vou entrar na matéria nova, essa primeira parte eu falei mais cedo. Versículo 10. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então vamos lá. Alguém que tenta agradar as pessoas, pensando aqui, deixa eu colocar até um posicionamento. Tem muitas pessoas que, para não perder o seu público, ela não fala coisas que possa fazer o seu público se revoltar. Eu posso exemplificar isso, por exemplo, quando Jesus estava pregando, muitos dos discípulos, quando ouviam as duras mensagens, porque a palavra de Jesus, o ensinamento de Cristo, ele vai realmente mexer na ferida. Vai tocar onde você talvez tenta deixar escondidinho no seu coração. Ah, um espacinho ali no seu coração, ou uma área da tua vida que você tenta esconder, você tenta deixar escondido. E tudo que fica escondido normalmente é porque é ilícito, tá? Tudo que fica escondido é ilícito, tudo que é feito às escuras é ilícito. Porque se fosse feito, se pudesse ser feito às claras, não teria por que esconder. Então, quando é escondido é porque as pessoas têm receio do que vão ouvir. Então, as pessoas, para não perder seu público, pensando agora, por exemplo, até ontem eu tive na nossa igreja, eu tive na sexta-feira um culto de oração, fiz um culto de oração. Eu até no momento da oração ali com as pessoas, eu falei, olha, se fizéssemos e organizássemos uma festa de casamento, se organizássemos uma festa de aniversário, se o pastor falasse, olha, hoje nós vamos ter a tarde do costelão, vai ter churrasco de graça para todo mundo que vier. Eu duvido que não estaríamos com casa cheia. Mas quando é para orar, é para se render,
é para abrir o coração, que é para trazer você para quem realmente você é, que é voltar-se a Cristo, infelizmente muitas pessoas não se esforçam para tal. Então acredito que, infelizmente, na busca de agradar as pessoas que estão ouvindo, muitas pessoas acabam negligenciando as coisas verdadeiras, únicas, simples, singelas, porém com muito poder. Nenhum ensinamento de Jesus foi baseado somente na conduta do homem, nas coisas, ou até mesmo nos complexos da complexidade da vida, analisando na ótica de muitos filósofos, analisando na ótica de alguns sábios, cientistas, inteligentes, né? Pessoas que têm um conhecimento vasto de tantas quantas coisas que nós nem sequer pensamos em encontrar, nem sequer entendemos muitas vezes. Jesus fala uma coisa simples, mas tão simples, sobre o arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre o arrependimento, sobre o perdão de pecados, sobre amar o próximo, coisas que qualquer pessoa, por mais difícil que seja para ela, ela entenderia e saberia como agir, e de forma simples ela poderia viver o Evangelho de uma maneira plena e em toda a sua plenitude, posso dizer. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas tentando agradar o público, elas acabam trazendo coisas que não são do Evangelho, ensinando mentiras para as pessoas, ensinando que ela tem que passar a vida inteira carregando um peso de um pecado, sendo que a Bíblia fala que confessai as vossas culpas. Confesse o seu pecado, vá até Deus, se arrependa deles e o Senhor fará que você nasça novamente. Como diz o Senhor, quando você se arrepende, você desce as águas e você pode então começar uma nova criatura formada em Cristo. Então o apóstolo Paulo chama essa igreja e fala: puxa gente, olha, eu fico preocupado porque tão depressa, né, eu fico pensando como tão rápido vocês conseguem deixar o Evangelho e começar a praticarem coisas que são dos homens. Vocês começam a seguir doutrinas, ensinamentos, né? Você vai ver, por exemplo, ensinamentos que são totalmente contrários ao Evangelho. Você vê que os estudos, eles aumentam, os estudos em si são positivos, mas há coisas que não são tão boas assim. Pastor, tem pessoas estudando a mente das pessoas, tem pessoa que ela usa certos subterfúgios, ela tenta colocar alguma coisa para poder preencher um vazio que ela tem, e eu sempre digo isso, é uma frase clichê, mas ela tem uma grande verdade. O vazio do coração das pessoas não pode ser preenchido por nada. Não é dinheiro, não é casa, não é saúde, não é os seus sonhos realizados. A verdadeira verdade, a verdadeira base de vida, a verdadeira fé no nosso coração é Cristo. Então as pessoas que não vivem, não conhecem a Cristo, vai procurar Deus em todo lugar. Vai procurar Deus debaixo da cachoeira, vai lá debaixo da cachoeira procurar Deus. Vai procurar Deus dentro do cemitério. Vai procurar Deus dentro de um lugar que ela diz que ali, aquele lugar é muito santo. Não, eu tenho que ir lá em Jerusalém, porque lá em Jerusalém eu vou ter um encontro com Deus. Ela coloca a fé dela no lugar, ela coloca a fé dela nas coisas, ela coloca a fé dela em tudo, menos em Deus. Ela não crê no que Jesus falou, ela não vive por aquilo que Jesus falou. E usando dessas artimanhas, muitas pessoas com o espírito maligno. Porque quem ensina algo contrário à palavra é maldição. O que é maldição vem do inferno. O diabo quer te amaldiçoar, o demônio quer que você viva triste. Então, trazendo esse entendimento, Paulo fala: eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Se vocês gostam e querem praticá-lo, você viverá e também conhecerá Cristo em sua totalidade, não somente naquilo que te agrada. Porque é muito bom ouvir aquilo que, agrada os ouvidos, aquilo que é prazeroso, aquilo que é como um mel na boca. É bom quando você come uma comida que você gosta, é bom, mas nós temos que aprender que há comidas que também nós precisamos. Você já deve ter visto falar, ou já também foi ao médico alguma vez, e o médico disse: olha, você precisa da vitamina tal, tal e tal, porque está faltando essa vitamina. Você come todo dia, você come de manhã, de tarde, no almoço, meio-dia, seja a hora que for. Mas o médico faz um exame e ele constata: está faltando tal vitamina, você tem que comer tal coisa. Nós temos que aprender que a palavra é comida. Você tem que aprender. Está faltando perdão? Vou aprender na palavra para aprender a ser uma pessoa que perdoa.
Está me faltando motivação para trabalhar, está me faltando motivação para acreditar nas pessoas. Então, peraí, eu vou para a tua palavra, vou aprender com essa comida aqui, a santa palavra, para viver a vontade de Deus. E pensando nisso, Paulo fala, olha, eu não estou aqui para agradar vocês. E hoje, por exemplo, com redes sociais, seria até talvez uma hipocrisia falar de redes sociais, sabendo que agora, por exemplo, alguns me assistem pela rede social. Eu não estou discriminando, dizendo que em sua totalidade nada presta, mas para não perder público, né, as pessoas acabam fazendo aquilo que o povo gosta de ouvir. Eu vou dar só uma menção para você pensar. Jesus e Barrabás ao lado de Pilatos. No dia da crucificação, momentos antes da crucificação, havia uma multidão de pessoas. E perguntou Pilatos, vocês querem que solte Barrabás, o ladrão, o perturbador, esse homem mau que fez tantas barbáries no meio de vocês, que era um costume que soltava-se um preso, libertava-se um preso nessa festa? Agora você veja que Jesus do outro lado, e ele olha e fala, gente, vocês querem que solte Jesus, o Nazareno, que disse ser o rei dos judeus? Vocês querem que solte ele ou esse ladrão mau? Esse homem corrupto, sujo? Quem que vocês querem que solte? E toda aquela massa, solte em Barrabás! E Jesus ficou. E aí você sabe o fim da história. Ele foi apedrejado, cuspido, ele sofreu a pena, colocaram coroa de espinho na cabeça, deram fel amargo em sua boca, o vinagre, e o sangue dele foi derramado gota por gota, para o perdão do meu e do seu pecado. Pensando nisso, você percebe que o evangelho é simples. Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro, calado, sem criticar. E melhor ainda, ele olha para o céu e fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas antes de entregar o espírito, ele fala, Senhor, perdoa todas essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo, elas não te conhecem, eles não entenderam que eu estou aqui para que eles tivessem o exemplo, que o perdão verdadeiro vem de Deus. Agora, o Paulo, sabendo que havia muitos convertidos, que agora aderiram, entenderam que o perdão vem de Deus, que foram batizados, mas foi pouquinho tempo, elas foram engodadas, foram chamadas por esse prazer, elas foram persuadidas por essa coisa do mundo. Que as pessoas vão buscando esse bel prazer, né? Elas querem estar bem, o que interessa é ser feliz. Como ela vai fazer não interessa, né? Algumas pessoas dizem, o que interessa é que eu estou bem. A pessoa está fazendo algo que ela sabe que está errado e ela continua. Aí o Paulo diz, eu vou terminar fazendo a leitura do versículo de número 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não é meu entendimento, não é o que eu acho, não é o que o R.R. Soares acha, não é o que o apóstolo Paulo acha, é o que Jesus ensinou pelo evangelho. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque tem pessoas que estão se desviando? Porque Jesus Cristo ainda nela, ela não teve ainda o contato com Jesus. Ela teve contato com um pregador, com uma igreja. Teve contato com alguém que falou de Jesus para ela, mas ela não teve a sua experiência pessoal com Jesus. E por isso, facilmente ela se desvia. Facilmente ela está falando, eu sou do horóscopo tal, eu sou do fulano não sei do que. Falam para ela, tem um fulano de tal lá não sei na onde, lá do outro lado do mundo, que está curando todo mundo fazendo isso aqui, ó. É só plantar bananeira desse jeito que fica curado. A pessoa, ela está atrás, por exemplo, das chamadas profetadas, né? Eu quero achar um profeta que profetize bem de mim. Tá igual lá o profeta, o Micaías, ele profetizava a verdade, falava de Deus. E o rei, quando ouviu falar isso, se não me engano é o rei Acazia, se não me engano o nome dele, o rei disse, esse rei, aliás, o rei Acabe, esse profeta nunca profetiza coisa boa de mim. Sabe por que você não gosta de ouvir quando eu estou pregando? Porque eu estou falando a verdade para você. E que você está ouvindo não só de mim, não é eu não sei nada sobre você. Não sei nada sobre você, mas enquanto eu estou pregando aqui, Deus vai fazendo o teu coração entender. Você sabe que tem que mudar, mas não muda. Então veja que o Paulo fala, puxa, eu preguei o evangelho de Jesus, eu falei de Jesus para vocês, e tão facilmente vocês já estão se perdendo, já estão se desviando. Por quê? Porque as pessoas querem ser agradadas,
Elas não querem aprender o evangelho do perdão, do amor, do se entregar, o carregar, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, enfrentar os dias maus. Eu acredito que Isaías 55:6 não deixou declarado buscai a Deus enquanto se pode achar por acaso. Eu tenho certeza que ele deixou essa declaração com a intenção de entendermos que chegará um tempo que essa nação que despreza Jesus, que faz, desculpe, mas é o que está nas redes sociais, você vai ver, procure que você vai ver pessoas urinando, defecando em cima da Bíblia. Não que a Bíblia, o livro em si, tá? O livro em si somente, ele não tem poder nenhum, só a leitura não resolve. Você tem que ter o contato com o dono daquela Bíblia. O único livro que você consegue ler junto com o autor é a Bíblia, que você lê com Jesus revelando a você o que ele queria dizer para você naquele momento. Por isso, não se esqueça que o evangelho tem que ser vivido em sua totalidade, não em parte, não o que você acha. Viva Jesus Cristo. Viva a Jesus Cristo, aprenda do evangelho. Deixe essas coisas, esses dogmas, essas doutrinas de religiões várias, que sejam, elas se matem entre si. Busque Jesus, seja de Jesus e a sua vida será uma bênção.